Olá, bom dia. Hoje vamos procurar falar sobre e desmistificar o contexto macroeconómico que envolve a recessão com a qual hoje convivemos, que denominamos de coronavírus ou Covid-19. Mais do que os apoios práticos a nível financeiro e a nível fiscal que temos vindo a conhecer, que têm sido disponibilizados, vamos procurar perceber a origem e o porquê da necessidade destes apoios do Estado ou do mercado monetário à economia, seja a economia enquanto empresas, seja a economia enquanto particulares. Então, assim sendo, o que é que nós temos? Ora bem, a Covid-19, como é que atuou? Ela atuou, efetivamente, com impactos diretos na economia, diretos e imediatos na economia, não há dúvida nenhuma. Atuou de uma forma inédita e é isso que a torna tão interessante do ponto de vista do estudo macroeconómico. As anteriores recessões que fomos conhecendo através da história foram atuando na oferta, não é? Umas, na procura, outras. Mas, neste caso, aqui, ela atuou diretamente na oferta e na procura. Isto, de facto, é uma situação inédita, digamos. Portanto, ela afetou em primeira mão a oferta. Porquê? Porque através da doença em si, quer o sistema produtivo, as fábricas, chamemos-lhe assim, quer o sistema de serviços do turismo ficaram absolutamente bloqueados e parados com as questões de quarentena e confinamento. E, simultaneamente ou imediatamente, através da doença e do confinamento, justamente, afeta a procura também. Porquê? Porque coloca as pessoas em casa, estejam doentes ou não. E, portanto, neste inédito, porque é um inédito, esta simultaneidade, nós o que é que temos? Temos menos oferta, que vai naturalmente condicionar a procura, e temos também menos procura, que obviamente condiciona a oferta. Portanto, o que é que temos aqui? Temos o coronavírus através de uma atuação física, sem dúvida, claramente afetar a oferta, parar ou diminuir drasticamente, e foi isso que assistimos, e simultaneamente atingir a procura. E não há dúvida, a economia vive de oferta e procura, não é só pela lei do equilíbrio, é porque tem que existir procura e tem que existir oferta, ainda que fosse no sistema da troca direta. Desculpem. Ora bem, apercebendo-se de tudo isto e antes de estudar a fundo, que é o que se continua, os grandes economistas continuam a fazer, como é que os governos centrais começaram a atuar. Portanto, entra aqui o mercado, eu pus o mercado monetário e financeiro em conjunto para simplificar. O mercado monetário é uma coisa, o mercado financeiro é outra. E resolveram de imediato procurar injetar direta e indiretamente capital. E qual foi o primeiro foco? Qual foi a primeira preocupação? Foi estimular a oferta, foi primeiramente a que foi severamente atingida. Portanto, e como é que o mercado monetário e financeiro estimularam ou procuraram estimular diretamente a oferta, através daquilo que nós já tínhamos falado antes e temos vindo a ouvir, através da criação dos mecanismos de apoio às empresas.
portanto, oferta, empresas, por exemplo, a flexibilização no pagamento dos impostos e das contribuições para garantir maior liquidez, através da implementação do layoff dito simplificado e através do lançamento de linhas de financiamento com empréstimos garantidos pelo Estado. Como começaram os governos centrais a atuar? Versão 2, desta vez para atuar na procura, não é? Já tínhamos medidas, as primeiras medidas para atuar na oferta, agora é preciso estimular a procura ou não permitir o desaparecimento e a redução drástica da procura. E o mesmo mecanismo, injeção direta e indireta de capital, como através da criação de apoios aos particulares. Os apoios que foram criados da Segurança Social às famílias, as moratórias de dívidas, as moratórias nas rendas, etc. Pronto, estas são as primeiras medidas, são as medidas clássicas, básicas, que em situação de emergência se lançam. Ou seja, não há mais dados, não há mais informações, não há para já nada mais pensado, há todo um compêndio histórico de medidas macroeconómicas que se utilizam em situações de crise e, portanto, fomos atuar na oferta, por um lado, e na procura, por outro lado. Ora bem, como é que eles vão continuar a atuar? Porque esta crise, efetivamente, tem reflexos, ou prevê-se que tenha reflexos não imediatos, ou seja, 1 mês e meio ou os 2 meses que as economias estiveram paradas, o fruto económico da crise que daí advém não é estanque, ele não se resume a contabilizarmos 1 mês e meio ou 2 meses de decréscimo do produto interno bruto, não, isto tem consequências muito mais duradouras, as imediatas, que têm repercussões no médio prazo, e também as chamadas repercussões da perda de capacidade produtiva, ou seja, quando nós perdemos capacidade produtiva, portanto, saímos do nível 100 para o nível 80, não é no imediato que regressamos do 80 ao 100, não, isto tem um período bem mais longo de recuperação, além de que se prevê que possam existir mais vagas, uma segunda vaga, uma terceira vaga, igualmente com repercussões. E, portanto, os danos são já grandes, mas prevêem-se maiores. E, assim sendo, as medidas que estão a ser tomadas atualmente vão mostrar-se insuficientes para responder àquilo que é uma crise económica não pontual e não circunscrita. Ela é global. Ao ser global, impõe-se efetivamente que as grandes economias atuem de forma concertada, neste caso, a nossa economia europeia. E então, aí, o que é que temos? O que é que temos já a um nível superior de decisão? Temos aqui o Banco Central Europeu a pensar em atuar através de mecanismos, uns existentes, outros a definir, a criar. Então, o que é que nós temos? Estes para atuar diretamente na procura. Aqui vai ser, aquilo que se está a pensar fazer é estimular fortemente a procura, para que a procura possa pressionar, por sua vez, a oferta, não é? E através da oferta teremos o crescimento, portanto, o aumento da produção e o suposto crescimento da economia, ou travar a quebra do crescimento, travar a quebra do decréscimo da economia. Então, o que é que nós temos? Temos um mecanismo europeu de estabilidade que foi criado já pela Comissão Europeia na crise anterior,
de 2010, 2012, que permite basicamente o quê? Conceder empréstimos aos seus membros, adquirir obrigações são títulos de empréstimo, não é? Dos Estados-membros beneficiários, isto nos mercados regulamentados, financiar a recapitalização das instituições financeiras através de empréstimos aos governos que, por sua vez, os irão colocar junto das instituições financeiras. Daí eu estar por uma questão de simplificação a colocar em conjunto o mercado monetário e financeiro. E, sob determinadas condições, recapitalizar diretamente os bancos. Isto é um mecanismo que já existe e, portanto, que está já a ser utilizado. Mas talvez não venha a ser suficiente, efetivamente, porque poderá não haver capacidade das economias nacionais, portanto, de cada país, de responderem e fazerem face às dívidas que assumem através deste mecanismo europeu de estabilidade. E, portanto, se está a falar num outro tipo de instrumento financeiro que gera e está a gerar grande controvérsia entre os chamados países do Norte e países do Sul, se é que se pode fazer ou se faz sentido fazer esta divisão. E então estamos a ouvir falar, é algo que já é pensado, já está pensado anteriormente, portanto não surge agora de novo. Surge, sim, como premente, que são os eurobonds, ou, neste caso, os coronabonds, porque temos uma recessão específica criada pela Covid-19. Isto o que é a chamada mutualização da dívida europeia. Portanto, em conjunto, os países da comunidade europeia, da zona euro, endividam-se junto dos mercados financeiros. Portanto, é como se fosse uma dívida europeia que tem muito mais força, porque tem a garantia das principais economias mundiais, como sejam a Alemanha e França, por exemplo, e, portanto, junto dos mercados financeiros é possível emitir e colocar esta dívida para que ela seja comprada e com isto se gere capitalização para o mercado europeu. E, portanto, utilizando isto, vamos apoiar o quê? E aqui apoiar fortemente a procura, portanto, injetar dinheiro novo nos bancos para que eles concedam empréstimos e, com isto, empurrem, pressionem e estimulem a procura via consumo. Portanto, estamos neste momento a pensar, atuar através da pressão sobre a procura. Mas de forma completamente, não é completamente, isto já foram mecanismos utilizados excepcionalmente, mas aqui neste caso, como poderemos de forma inédita atuar. Então, ou seja, no fundo, passarmos por cima da interação entre o mercado monetário e o financeiro, passarmos por cima disso e vir então o BCE apoiar diretamente a procura como? Criando dinheiro novo. As máquinas de impressão da imprensa nacional, Casa da Moeda, imprimirem dinheiro novo. Ou seja, nós temos um orçamento, ou temos um total vamos falar nos escudos, de PTS, de escudos, de 100 mil escudos. É o que nós temos de dinheiro na economia portuguesa. Mas 100 mil escudos na economia portuguesa neste momento não são suficientes. Então é preciso produzir mais dinheiro. É preciso que a economia portuguesa disponha agora não de 100, mas de 500 mil escudos.
Isto implica o quê? Isto não tem que ver com o crescimento da economia, porque o que existe a circular são 100 mil escudos. A economia pode crescer muito, mas nós temos 100 mil escudos. Ou seja, não é a economia pode crescer muito, o PIB pode crescer, mas são 100 mil escudos que nós temos a circular. E agora, as nossas necessidades são 500 mil escudos. Quem diz escudos, diz naturalmente agora os euros. E diz os dólares. E diz o iene, etc. As GBPs, eu funciono com divisas e, portanto, está-me agora a escapar a moeda do reino, a libra esterlina. E então o que é que ineditamente se está a pensar fazer? É isso mesmo, é imprimir dinheiro novo e colocá-lo diretamente, não é nas instituições financeiras, não, é diretamente nas famílias. Introduzimos então aqui um outro mercado, que é o mercado de trabalho. Agora fica completo o circuito. Temos o mercado dos bens e serviços, temos o mercado de trabalho e temos o mercado monetário e financeiro. Pronto, e temos aqui o esquema completo do funcionamento da economia. E, com isto, precisamente, apoiar diretamente a procura. Portanto, o BCE entende produzir, injetar dinheiro novo, criar dinheiro novo, que vai, como já vamos ver, que vai com isto financiar diretamente as famílias para quê? Para, mais uma vez, pressionar, forçar a procura através do consumo e com isto atuarmos indiretamente na oferta. Então, como é que apoiamos diretamente a procura? Através da criação de dinheiro novo. Vamos injetá-lo, não é? E vamos injetá-lo diretamente para as famílias, através, por exemplo, daquilo que muitas vezes os economistas brincam e dizem, é o brinde, o brinde no correio, são os cheques no correio. Claro que isto é uma força de expressão, mas é dinheiro entregue diretamente, não necessariamente sob a forma de empréstimo, muitas vezes sob a forma de subvenção. Tens aqui um cheque de 500 euros para ires gastar, não é para poupança. Isto é um cheque que obrigatoriamente tem que ser gasto. Poupança, neste momento, aqui não tem qualquer lugar, não é essa que está a ser discutida. É o gastar o dinheiro no consumo para retomarmos a oferta. Ora bem, quais são as possíveis consequências da emissão de dinheiro novo, que tradicionalmente são vistas como negativas na esfera económica? Criar inflação. Ou seja, o que é que nós temos? Temos mais dinheiro para a mesma oferta de bens. Isso vai gerar o quê? Naturalmente um aumento de preços. Pronto. E temos o fantasma da inflação aqui a funcionar. Esse fantasma a existir será um fantasma menor, mas como se prevê com esta crise da oferta e simultaneamente da procura, prevê-se que possam existir até situações de deflação, uma deflação nos primeiros tempos, uma deflação imediata. Portanto, a possível inflação, consequência da emissão de dinheiro novo, pode não gerar distúrbios no mercado. E uma outra, também tradicional, que é a desvalorização cambial. Portanto, quanto mais dinheiro eu lanço novo, menos ele vai valer. Aqui é básico também mais oferta de um bem, neste caso, que é o bem dinheiro, vai gerar a descida do seu preço. Contudo, este tipo de inflação, digamos assim, vai claramente estimular a oferta e nós precisamos, num cenário expansionista, não é? Nós estamos a ver uma solução de resolução desta crise através de um cenário expansionista. Há economistas que defendem
um cenário não de expansão, mas sim de contração, ou seja, de recuo no consumo e de recuo na oferta, porque entendem que o mercado está inundado, o mercado está com excesso de oferta que gera procura desnecessária. Portanto, isto é uma teoria económica social que está também a crescer, mas como não é ortodoxa, e como a economia tem muito ainda a escola da expansão, do crescimento do PIB, não são teorias bem-vindas. Pessoalmente, acho que são teorias muito interessantes, ou seja, crescermos na redução. É algo que inevitavelmente a economia vai ter que aceitar enquanto teoria. Pronto, mas, portanto, este tipo de inflação vai estimular a oferta e esta desvalorização cambial vai também, por tradição, estimular as exportações. A nossa moeda fica mais barata e, portanto, comprar ao mercado externo, comprar na nossa moeda fica mais barato. Portanto, estimula a procura do mercado externo e, naturalmente, as exportações. E não há dúvida nenhuma que uma das grandes fragilidades da nossa economia, vamos ver mais à frente, são as exportações. Temos só que ter a noção aqui de uma coisa: a desvalorização cambial tem dois efeitos. Estimula as exportações, mas, naturalmente, o outro lado, o reverso da medalha, encarece as importações. Portanto, a nossa moeda é mais fraca, as importações vão ficar mais caras. E isto faz com que nós tenhamos que ter muito cuidado e muita atenção com a balança comercial. Portanto, é medição, exportações, importações. E a nossa é, em Portugal, tradicionalmente deficitária. Portanto, as medidas não podem ser tomadas sozinhas, elas têm todas elas que ser vistas num prato conjunto e mais, têm que ser concertadas, não só dentro da economia europeia, mas na economia mundial. Em termos ideais, deveria haver uma ação concertada entre a economia dos Estados Unidos, a economia europeia e a chamada economia asiática, com a China, com o Japão e com a Índia também, a procurarem ter uma atuação conjunta. É mais benéfico e é mais rápido e menos danoso. Ora bem, a nossa economia, agora a economia portuguesa, como é que está atualmente neste ano? Estamos com uma contração no primeiro trimestre a esta data de cerca de 4%, a zona euro também 4%, portanto o primeiro trimestre recuou em termos de produto interno bruto 4%, temos algumas economias bastante mais afetadas, que não surpreendem, não é? Foram países muito com grandes efeitos na doença mesmo, não é? Efeitos que depois se refletem justamente pelo que vimos, oferta e procura na economia: Itália, Espanha e França. Ora bem, e por que motivo é que isto acontece? Vamos recordar o início aqui desta apresentação, não é? A Covid-19 atuou simultaneamente, como vimos, na oferta e na procura, e atuou em primeira mão na oferta, através da paragem, não é? Da produção e, nomeadamente, do turismo. Ora, isto, em primeira via, implica uma quebra de produção de valor, naturalmente, não é? Portanto, o nosso PIB decresce, obviamente. E, numa segunda via, menos oferta implica também, naturalmente, menos exportação. Ainda por cima, como os outros mercados sofreram exatamente aquilo que a economia nacional está a sofrer, alguns sofreram mais ainda, e que são mercados
para nós de exportação, ainda sentimos uma grande quebra da procura por parte dos mercados externos. Ora, isto vem acentuar as fragilidades da nossa economia, que são justamente as exportações e o turismo, não é? O turismo não é uma fragilidade em si, a dependência da economia face ao turismo é que é, isso sim, uma fragilidade quando estamos perante uma recessão e uma crise deste tipo. Então, em termos de exportações, o que é que tem acontecido em Portugal? Temos verificado que existe, as seguradoras de crédito têm efetuado cortes sucessivos nos limites dos seguros de crédito às exportações. Ora, isto dificulta muito a vida e o processo de exportação das nossas empresas, o que, em conjunto com o demais, não é, leva a uma quebra adicional das exportações. Temos também o quê? O turismo, não é? Temos a parte de turismo, quando digo turismo, falo na hotelaria, falo tanto no alojamento, nos restaurantes e também na parte dos transportes aéreos. Portanto, isso é inegável. Nós podemos ver que o alojamento e a restauração são dos setores mais afetados, portanto, com uma grande incidência de perda de produção e de receita, assim como os transportes aéreos que simplesmente pararam. E o que é que isto, porque é que eu há bocado disse que era uma fragilidade o turismo? Justamente porque, reparem, o turismo tem uma contribuição de cerca de 20%, para o PIB. Isto são dados de 2018, em 2019 terão ainda sido mais acentuados, mas reparem, o turismo por si só vale 20% do nosso produto interno bruto. E, de acordo com o próprio o site Turismo de Portugal, o turismo representa 20% das exportações totais. E das exportações de serviços, aqui o valor não está correto, falta-lhe um zero, das exportações de serviços 50%, portanto 50% das exportações de serviços são do turismo e 20% das nossas exportações totais são do turismo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que pela parte do turismo e pela parte da exportação como um todo, a nossa economia fica severamente afetada, assim como outras economias muito dependentes do turismo, que é o caso da Grécia e de Espanha também. Portanto, isto para nós significa, as revisões têm vindo a ser sistematicamente corrigidas e repensadas. E quando falávamos numa quebra inicial de 6,9, 8% da economia, é um cenário muito otimista. Aquilo que hoje se pensa, se prevê e se estuda é que, efetivamente, a zona euro e mesmo Portugal, e mesmo aqui Portugal, possam cair 15% em 2020, sendo que as previsões de que em 2021 a economia poderá voltar a crescer, creio que estamos muito longe de qualquer previsão que possa ser minimamente segura. Portanto, ultrapassamos já a chamada barreira dos 2 dígitos, ou seja, os 2 dígitos era chegarmos a 10%. Não, creio que, infelizmente, ultrapassamos já essa barreira. Portanto, e então, o que nos poderá restar
já se começa, efetivamente, a falar nisso, não é? É que, como diz aqui este artigo do Negócios Online, o custo da pandemia é tão alto que só a impressão do dinheiro o pode pagar, é o tal injeção de dinheiro novo. E que falam, não é? Que se fala aqui a emissão de obrigações perpétuas que nunca teriam, no fundo, de ser reembolsadas, precisamente. E isto quer dizer o quê? Que, na prática, deixaria de existir diferença entre uma obrigação perpétua, que é dívida, não é? E uma moeda. Portanto, é isso que estamos a falar. São diferentes formas de imprimir moeda, de injetar dinheiro novo. Imprimimos, cunhamos moeda e distribuímos, ou então emitimos dívida perpétua, uma taxa de 0% que vai ter o mesmo efeito. Aliás, nos Estados Unidos está-se já ativamente a pensar nisso. Portanto, existem já propostas para o Tesouro dos Estados Unidos cunharem moedas para poderem financiar as medidas de estímulo, de apoio às famílias, lá está, estimular a procura para pressionar a oferta e não contassem para a dívida do país. Portanto, creio que também aqui de forma inédita poderemos ter uma atuação concertada das diversas economias e, portanto, aquelas questões, aqueles fantasmas que falámos atrás, inflação e desvalorização cambial, terão efeitos secundários. Pronto. E nesta questão que é, acima de tudo, uma questão de estudo macroeconómico, aquilo que é importante é procurarmos encontrar rotas, encontrar caminhos que nos permitam chegar a soluções consensuais, a soluções seguras, confiáveis e efetivas. Agradeço a vossa atenção, espero de forma breve ter contribuído para enquadrar um pouquinho aqui a questão da recessão Covid-19 em termos macroeconómicos e apontar explicar os caminhos que se encontram a ser seguidos e apontar caminhos futuros possíveis para lidarmos e resolvermos esta crise, que, não esqueçamos, antes de mais, é uma crise sanitária, uma crise humana e só depois económica. Obrigada, bom dia a todos.